Eu vivia sozinha até que conheci meu namorado. Ele parecia um presente de Deus. Mas quando eu descobri do que ele era capaz, eu não sabia mais o que fazer. As minhas mãos tremiam tanto que o som da porcelana batendo no pires ecoava pela cozinha silenciosa. Na minha frente, Lúcio me olhava com os olhos arregalados, a cor fugindo de seu rosto. O homem que, até 5 minutos atrás, era a personificação de todas as minhas preces atendidas, agora parecia um completo estranho. O ar entre nós estava pesado, carregado com a palavra que eu tinha acabado de ler e que agora flutuava como uma assombração. Penitenciária. Tudo começou há 6 meses. Eu, Clara Maria, com meus 30 e poucos anos, já tinha desistido do amor. Vivia para o meu trabalho em uma pequena floricultura e para os meus 2 gatos, Mimo e Dengosa. Minha vida era tranquila, organizada e sinceramente um pouco solitária, até que ele entrou pela porta da loja, procurando por um buquê de girassóis para a mãe. Ele tinha um sorriso que poderia iluminar o dia mais cinzento e um olhar que parecia enxergar a minha alma. Ele tinha apenas 25 anos, um pouco mais novo, mas com uma maturidade que me encantou. Lúcio era o tipo de homem que os filmes mostram. Ele abria a porta do carro, puxava a cadeira para eu sentar, mandava mensagem de bom dia todos os dias sem falta. Ele me ouvia, de verdade. Não apenas esperava a vez dele de falar. Com ele eu me sentia a mulher mais importante do mundo. Ele era atencioso, carinhoso, um verdadeiro presente de Deus. Em pouco tempo, ele estava passando os fins de semana no meu apartamento. Depois, trouxe uma escova de dentes. Em seguida, algumas roupas. Quando me dei conta, estávamos vivendo juntos, construindo uma rotina de felicidade que eu nunca pensei que seria possível para mim. Ele falava pouco sobre o passado dele. Dizia que tinha tido uma vida difícil, que perdeu o pai muito cedo de uma forma trágica e que não tinha uma boa relação com o resto da família, especialmente com a madrasta. Eu respeitava o seu silêncio. Achava que cada um tem suas dores e que, com o tempo e com o meu amor, ele se sentiria seguro para compartilhar. Mal sabia eu que o silêncio dele não era sobre dor, mas sobre um segredo. O segredo veio à tona da forma mais banal possível. Eu estava arrumando a estante de livros, tirando o pó, quando um envelope amarelado caiu dentro de um livro de direito que ele disse que era da época da faculdade. Era uma correspondência oficial, um aviso de liberdade condicional. Meu coração gelou. Li o nome dele, o número do processo e a palavra que fez meu mundo desabar: estelionato, golpe. E agora, aqui estávamos nós, na cozinha que havíamos decorado juntos, com o cheiro do café que ele tinha acabado de passar pairando no ar. O papel tremia na minha mão. Lúcio, o que é isso? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Ele engoliu em seco, os olhos fixos no envelope. Ele não tentou pegar, não tentou negar. Apenas baixou a cabeça e o silêncio dele foi a confissão mais alta que eu já ouvi. Clara, eu posso explicar. Ele disse finalmente, a voz embargada. Eu juro que posso explicar. Explicar o quê? Que você é um ex-presidiário? Que você foi preso por dar um golpe? Em quem, Lúcio? Em quem você teve coragem de fazer isso? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes e cheias de traição. Foi uma armação, meu amor. Eu juro. Eu nunca faria isso. Ele se levantou, tentando se aproximar, mas eu recuei instintivamente, como se ele fosse fogo. Meu movimento o fez parar, e a dor em seu rosto quase me quebrou. Armação de quem? A justiça não prende alguém por uma armação sem provas. Eu gritei, a dor se transformando em raiva. Eles me acusaram de dar um golpe na minha própria família, de roubar o dinheiro da empresa do meu pai, ele disse, a voz cheia de uma amargura profunda. Mas foi ela, Clara. Foi a minha madrasta, a Sofia. Ela armou tudo. Eu o encarei, tentando encontrar qualquer sinal de mentira em seu rosto.
Tudo o que eu via era desespero. Ele me contou a história. Contou que, após a morte da mãe dele, seu pai se casou com Sofia, uma mulher mais nova e muito ambiciosa. Ela aos poucos foi se envolvendo nos negócios da família. Quando o pai dele adoeceu, ela assumiu o controle. Dinheiro começou a sumir, e quando o rombo veio à tona, todas as evidências que ela forjou apontavam para ele, o filho mais novo, que nunca se deu bem com ela. Ninguém acreditou em mim, Clara, nem meu próprio pai. A doença dele piorou por causa do estresse, por achar que o próprio filho o tinha traído. Ele morreu achando que eu era um ladrão. Lúcio chorava agora, um choro silencioso e sofrido que rasgava a minha alma. Eu paguei por um crime que eu não cometi. Eu só escondi isso de você porque eu queria uma vida nova. Eu não queria que esse passado me definisse. Eu só queria ser o homem que te ama, e não o ex-presidiário. Eu queria acreditar. Oh, como eu queria. Meu coração gritava para eu abraçá-lo, para dizer que tudo ficaria bem. Mas minha mente estava em pânico. O homem com quem eu dividia a minha cama, a minha vida, os meus sonhos, tinha um passado que ele escondeu de mim. Um passado criminoso. Ele jurava de pé junto que era inocente, que foi vítima de uma mulher cruel. Mas como eu poderia saber? Como eu poderia confiar em alguém que me escondeu algo tão grave? O presente que Deus me deu de repente parecia um cavalo de Troia, e eu não sabia se dentro dele havia um futuro lindo ou a minha completa destruição. Eu o amava, mas naquele momento, olhando para ele, eu só conseguia pensar em uma coisa: eu preciso saber da verdade. Os dias que se seguiram foram um borrão de silêncio e distância. O apartamento, antes nosso ninho de amor e cumplicidade, agora parecia um campo minado. Cada canto guardava uma lembrança feliz que agora estava manchada pela dúvida. Lúcio dormia no sofá. Foi uma decisão mútua, não dita. A cama, nosso espaço mais íntimo, de repente parecia grande demais, fria demais. Eu me virava de um lado para o outro, abraçando o travesseiro dele, tentando sentir o seu cheiro, mas tudo o que eu sentia era o cheiro da incerteza. Durante o dia, ele tentava se aproximar. Preparava meu café da manhã do jeito que eu gostava, com um pingo de canela. Deixava um bilhete ao lado da xícara. Eu te amo, acredite em mim. Meu coração se partia em 1000 pedaços. Uma parte de mim, a parte que o amava desesperadamente, queria correr para os braços dele e apagar tudo o que tinha acontecido. Mas a outra parte, a racional, a que se protegeu a vida inteira para não ser ferida, gritava em alerta. Ele mentiu. Ele omitiu. Como eu poderia construir um futuro sobre uma base tão frágil? As conversas eram curtas e dolorosas. Ele repetia a mesma história, com os mesmos detalhes, a mesma dor nos olhos. Contava sobre a manipulação de Sofia, como ela era mestre em se fazer de vítima, em distorcer as palavras. Descrevia o pai, um homem bom, mas que no fim da vida, doente e vulnerável, foi facilmente envenenado pelas mentiras da mulher que amava. Ele falava de como os irmãos, mais velhos e já com suas próprias famílias, nunca tiveram uma boa relação com ele, o caçula rebelde, e como foi fácil para eles acreditarem na versão da madrasta. Eu não tinha ninguém, Clara. Ele me disse uma noite, a voz embargada, enquanto eu lavava a louça, de costas para ele. Eu estava sozinho contra todos eles. O advogado que meu pai contratou parecia mais interessado em fechar um acordo do que em provar minha inocência. Eu era jovem, assustado. Eu aceitei o acordo para diminuir a pena, achando que seria mais rápido para sair daquele inferno. Foi o maior erro da minha vida. Cada palavra dele soava verdadeira. A emoção crua, a frustração, a impotência. Mas a dúvida era como uma erva daninha, crescendo e sufocando tudo de bom que havíamos plantado. Meus amigos, quando contei a história, ficaram divididos. Minha melhor amiga, a Joana, foi categórica. Clara, cai fora.
Homem que mente sobre uma coisa dessas, mente sobre qualquer coisa. Ele te viu sozinha, carente, e viu a oportunidade perfeita. Outros eram mais ponderados, diziam para eu ouvir meu coração, mas meu coração estava em guerra com a minha cabeça. A gota d'água foi quando, em um momento de desespero, eu fiz o que jurei a mim mesma que não faria. Pesquisei o nome dele na internet. As manchetes antigas dos jornais locais da cidade dele apareceram. Empresário acusa o próprio filho de golpe milionário. Jovem problemático desfalca empresa da família. As matérias eram sensacionalistas, pintando Lúcio como um playboy irresponsável que traiu a confiança do pai. Não havia menção a Sofia, exceto como a esposa devotada que apoiava o marido em meio à crise. Ver aquilo, preto no branco, foi como levar um soco no estômago. Naquela noite eu não consegui mais segurar. Quando ele chegou do trabalho, eu estava sentada na mesa da cozinha, o notebook aberto com as notícias. Os olhos dele seguiram meu olhar e ele entendeu na hora. O rosto dele se contraiu em uma máscara de dor. "Você não acredita em mim", e afirmou. Não era uma pergunta. "Eu não sei em quem acreditar, Lúcio." Eu explodi. As lágrimas que eu segurei por dias finalmente vindo à tona. "Eu te amo, mas eu não te conheço. Eu me apaixonei por um homem que não existia completamente. Você me deu uma versão editada de você mesmo. Como eu posso confiar? Como eu posso dormir ao lado de alguém sem saber do que ele é capaz? Eu sou capaz de te amar mais do que tudo, nesse mundo, Clara. É disso que eu sou capaz", ele disse, a voz firme, apesar da dor. "Isso não é o suficiente agora", eu disse, a minha própria voz me assustando pela frieza. "Eu preciso de um tempo para pensar, para respirar, e você precisa me provar. Eu sei que não é justo pedir isso, mas é a única maneira. Se você está falando a verdade, se você é inocente, então me prove. Me mostre que a Sofia é a culpada que você diz que ela é." O pedido ficou pairando no ar entre nós, pesado e quase cruel. Eu estava pedindo para ele revisitar o maior trauma da vida dele, para confrontar as pessoas que o destruíram. Era um pedido egoísta, nascido do meu medo. Mas era a minha única condição. Ele me olhou por um longo tempo, o olhar dele percorrendo meu rosto como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Eu vi uma luta interna em seus olhos, uma mistura de raiva, tristeza e resignação. Finalmente, ele assentiu lentamente. "Tudo bem", ele disse, a voz baixa e rouca. "Se é isso que você precisa para acreditar em nós de novo, eu vou fazer. Eu vou te levar para a minha cidade. Eu vou te mostrar a verdade. Mas eu preciso que você esteja preparada, Clara. Porque a verdade é muito mais feia e dolorosa do que você imagina." Naquele momento, eu soube que não havia mais volta. Ou a gente se salvaria juntos, ou a gente se afogaria de vez no abismo da dúvida que nos separava. A viagem de 2 horas até a pequena cidade de São Valentim foi feita em um silêncio quase absoluto. Eu olhava pela janela, vendo a paisagem urbana de prédios e trânsito ser substituída por campos verdes e estradas de terra. Cada quilômetro que nos afastava da nossa casa parecia nos levar para mais perto do fantasma que assombrava Lúcio. Ele dirigia com as 2 mãos firmes no volante, o maxilar travado. Eu não conseguia imaginar a tempestade de emoções que se passava dentro dele. Voltar ao lugar da sua maior humilhação, da sua maior dor, e ainda por cima para provar sua inocência para a mulher que amava. Eu me senti pequena, egoísta, mas também determinada. Eu precisava ver isso até o fim, por ele, por nós. São Valentim era exatamente como eu imaginava. Pequena, charmosa e do tipo onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Quando paramos no único semáforo da rua principal, senti os olhares. As pessoas na calçada olhavam para o carro, para Lúcio. Alguns cochichavam. Vi o desconforto dele, a forma como ele se encolheu um pouco no banco do motorista. O filho do Dr. Otávio, o ladrão. O estigma ainda estava ali, vivo,
Antes de irmos para a casa dela, preciso que a gente faça uma parada, ele disse, a voz rouca, virando em uma rua de paralelepípedos. Ele parou em frente a uma casa simples, com um portão baixo e um jardim cheio de samambaias. É a casa da minha tia Margarida, irmã do meu pai. Ela foi a única que, apesar de tudo, nunca me virou as costas completamente. Ela ficou confusa, não sabia em quem acreditar. Uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis nos atendeu. Ela abraçou Lúcio com força, um abraço cheio de saudade e tristeza. Ela me olhou com curiosidade, e eu vi a dúvida em seus olhos também. Lá dentro, sentados na sala com cheiro de bolo de fubá, Lúcio contou tudo de novo. Mas ali, naquele ambiente familiar, a história pareceu ganhar ainda mais peso. Tia Margarida ouvia, balançando a cabeça, juntando as peças. A Sofia... Ela sempre foi muito... convincente, disse a tia, com pesar. Seu pai estava cego por ela, meu filho, e depois que ele adoeceu, ficou tão frágil. Ela o isolou de nós, dizia que não queríamos o bem dele, e quando o dinheiro sumiu, foi fácil culpar você, que sempre a enfrentou. Aquela conversa me deu a força que eu precisava. Saímos de lá com o coração mais pesado, mas com um novo senso de propósito. O destino final era a grande casa no topo da colina, a casa que um dia foi de Lúcio e de seu pai, e que agora pertencia inteiramente a Sofia. Quando ela abriu a porta, entendi na hora o poder que aquela mulher tinha. Sofia era elegante, bonita, com um sorriso acolhedor que não alcançava os olhos. Os olhos dela eram frios, calculistas. Ela nos olhou surpresa, mas se recompôs em um segundo. Lúcio, que surpresa! E quem é essa moça bonita? Ela disse com uma voz doce e venenosa. Essa é a Clara, minha noiva, disse Lúcio, firme. A palavra noiva me pegou de surpresa, mas entendi que era parte da sua armadura. Viemos conversar, Sofia. Ela nos deixou entrar. A casa estava diferente, mais luxuosa, mais fria. Sentamos na sala de estar, um clima pesado se instalando. Antes de começarmos, eu discretamente peguei meu celular, fingi checar uma mensagem e ativei o gravador de voz, deixando o aparelho sobre a mesinha de centro com a tela, virada para baixo. Meu coração batia descontroladamente. Então, o que traz o filho pródigo de volta? Ela perguntou, servindo-se de uma taça de vinho. A verdade, disse Lúcio, indo direto ao ponto. Eu cansei de carregar a culpa por um crime que você cometeu. Sofia soltou uma risada, como se tivesse ouvido a melhor piada do mundo. Ah, querido, essa história de novo? Achei que os anos na cadeia tivessem te ensinado uma lição. A culpa corrói, não é? O que corroeu foi a vida do meu pai, Lúcio retrucou, a voz ganhando força. Você o matou, Sofia. Você o envenenou com suas mentiras, tirou tudo dele, o dinheiro, a dignidade e, por fim, o amor do próprio filho. Tudo por ganância. A menção ao pai pareceu tocar um nervo. O sorriso dela vacilou por um instante. Seu pai era um homem fraco. Ele morreu de desgosto, sim. Desgosto de ter um filho como você. E então, movida pela arrogância de quem se sente intocável há anos, ela cometeu o erro. Ela começou a se gabar. Você nunca teve estômago para os negócios, Lúcio. Era muito sentimental, igualzinho a ele. Alguém precisava tomar as rédeas. Fui eu. Eu salvei aquele patrimônio de ser destruído pela sua incompetência. E, sim, eu me dei o devido crédito. As transferências, os documentos. Foi tão fácil fazer tudo apontar para você, o filho problema. Ninguém nunca duvidou. Foi a minha obra-prima. Ela disse, com um brilho vitorioso nos olhos. Eu prendi a respiração. Era aquilo. A confissão. Lúcio a encarou, não com raiva, mas com uma calma assustadora. E o papai? Foi fácil convencê-lo de que o filho que ele amava era um ladrão? Sofia deu de ombros, tomando um gole de vinho. Ele já estava doente, confuso, palavras bem colocadas,
algumas lágrimas falsas. Ele acreditou em cada palavra. Ele morreu de coração partido, te amaldiçoando. E sabe o que é mais irônico? Foi o dinheiro dele que pagou o melhor advogado para te colocar atrás das grades. Poético, não acha? Naquele momento, o sangue ferveu nas minhas veias. A máscara dela não só tinha caído, como tinha se espatifado no chão. Aquela mulher não era apenas uma ladra, era um monstro. Lúcio se levantou. Eu me levantei junto. A expressão dele não era mais de um homem ferido, mas de um homem livre. Obrigado, Sofia, ele disse, com uma calma que a desarmou. Era tudo o que precisávamos ouvir. Os olhos dela correram pela sala, desconfiados, e pararam no meu celular sobre a mesa. O pânico finalmente tomou conta do rosto dela. O sorriso sumiu. A cor de seu rosto desapareceu. Ela entendeu. O que vocês fizeram? Ela sibilou, a voz subitamente aguda. Eu peguei meu celular, parei a gravação e olhei diretamente nos olhos dela. Nós apenas deixamos você contar a sua versão da história, a verdadeira. Saímos daquela casa deixando para trás uma mulher em pânico. Entramos no carro e pela primeira vez em dias, o silêncio não era pesado. Era um silêncio de alívio, de justiça iminente. Lúcio segurou minha mão e eu apertei com força. A dúvida tinha morrido. No lugar dela, nasceu uma certeza avassaladora e um desejo feroz de vingança. Não voltamos para casa imediatamente. Do topo da colina, descemos diretamente para a delegacia de polícia de São Valentim. O lugar era pequeno, com cheiro de café forte e papel velho. O delegado, um homem de meia idade com um bigode cansado, nos olhou com uma desconfiança protocolar. Ele conhecia a história de Lúcio, ou melhor, a versão que a cidade inteira conhecia. Vi em seus olhos que ele nos via como um incômodo. Pois não? Ele disse sem muito interesse. Delegado, começou Lúcio, a voz firme como uma rocha. Eu fui condenado a 6 anos por um crime que não cometi. E hoje, eu tenho a prova de quem foi a verdadeira culpada. O delegado ergueu uma sobrancelha. Eu coloquei meu celular sobre a mesa dele. É uma gravação de uma conversa que tivemos há menos de 1 hora com a senhora Sofia Alencar. Relutante, o delegado colocou seus fones de ouvido e deu play. Eu observei seu rosto enquanto ele ouvia. A expressão de tédio deu lugar à surpresa, depois ao choque e, finalmente, a uma indignação contida. Ele ouviu a gravação inteira, mais de 15 minutos de veneno e arrogância de Sofia. Quando terminou, ele tirou os fones lentamente e nos encarou, mas desta vez com um olhar completamente diferente. Era um olhar de respeito e talvez um pouco de vergonha. Eu não sei o que dizer, ele gaguejou. Isso muda tudo. O que se seguiu foi rápido. O delegado mobilizou sua equipe. A gravação foi formalmente anexada como prova principal em um novo inquérito. Advogados foram chamados. A notícia se espalhou pela pequena cidade como um rastilho de pólvora. Estávamos na casa da tia Margarida, tomando um chá para acalmar os nervos, quando vimos o carro da polícia subindo a colina em direção à casa de Sofia. Não ficamos para ver a cena, mas não precisávamos. Horas depois, o telefone da tia tocou. Era uma vizinha, contando em detalhes como Sofia Alencar, a grande dama da cidade, foi levada em um carro da polícia, tentando esconder o rosto, enquanto a vizinhança inteira assistia em choque. A vingança não foi nossa, foi da própria verdade. No dia seguinte, uma figura hesitante bateu na porta. Era Ricardo, o irmão mais velho de Lúcio. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Ele não conseguia encarar o irmão nos olhos. Lúcio, ele começou, a voz embargada. Eu soube. Eu ouvi a gravação. Meu Deus, o que nós fizemos com você? Nós te abandonamos. Eu deixei o papai acreditar naquela cobra. Me perdoa, irmão.
Pelo amor de Deus, me perdoa. Vi Lúcio respirar fundo, vi a dor de anos de abandono em seu olhar, mas também vi compaixão. Eu te perdoo, Ricardo. Vocês também foram vítimas dela. Todos nós fomos. Ele abraçou o irmão, e naquele abraço, anos de mágoa e ressentimento começaram a se dissolver. A verdadeira herança do pai deles não era o dinheiro que Sofia roubou, mas a capacidade de perdoar que Lúcio demonstrava naquele momento. Na viagem de volta para casa, um novo tipo de silêncio nos envolveu. Era leve, sereno. A estrada que na ida parecia um caminho para o inferno, na volta parecia a estrada para o paraíso. O sol da tarde pintava o céu de laranja e rosa, e parecia que estávamos dirigindo em direção ao nosso próprio final feliz. No meio do caminho, eu não aguentei. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram de tristeza. Eram de alívio, de vergonha, de amor. O que foi, meu amor? Ele perguntou, tirando uma mão do volante para acariciar meu rosto. Me perdoa? Eu pedi, a voz quebrada. Me perdoa por não ter confiado em você? Por ter te feito passar por tudo isso de novo? Ele parou o carro no acostamento, em um mirante com vista para um vale verdejante. Ele se virou para mim, segurando meu rosto entre as mãos. Clara Maria, olhe para mim, ele disse, com uma ternura que derreteu o resto das minhas defesas. Você não tinha como saber. Você encontrou um homem com um passado sombrio que ele escondeu de você. Seu medo era justo. Qualquer pessoa em seu lugar teria duvidado. Mas o que importa não é a sua dúvida, meu amor. O que importa é que você ficou. Você me deu a chance de provar. Você veio comigo. Você enfrentou aquela mulher ao meu lado. Você não me salvou do meu passado, Clara. Você me deu um futuro. As palavras dele eram o bálsamo que minha alma precisava. Eu o beijei. Um beijo que dizia tudo o que eu não conseguia colocar em palavras. Um beijo de desculpas, de gratidão, de um amor que tinha sido testado no fogo e saído, mais forte do que o aço. Quando nos separamos, ele continuou segurando minhas mãos. Havia um brilho novo em seus olhos, uma mistura de nervosismo e certeza. Eu disse para a Sofia que você era minha noiva, ele falou, com um sorriso tímido. Eu sei que foi no calor do momento, mas eu nunca falei algo tão sério na minha vida. Eu não quero mais viver um dia sequer sem você. Eu não quero mais ter uma versão editada da minha vida. Eu quero a versão completa, com todos os capítulos, bons e ruins, e quero escrever todos os novos capítulos com você. Ele tirou do bolso uma pequena caixinha que eu não fazia ideia de como ou quando ele tinha conseguido. Dentro, um anel simples, delicado, brilhava sob a luz do pôr do sol. Clara Maria, você me daria a honra de ser minha esposa? Você aceita-se casar com este ex-presidiário inocentado que te ama mais que tudo no mundo? Eu ri em meio às lágrimas. Era o pedido de casamento mais bagunçado, mais real e mais perfeito que eu poderia imaginar. Minha resposta foi um sim, gritado. Um sim, que ecoou pelo vale. Um sim que selou nosso passado e deu as boas-vindas a um futuro onde não havia mais segredos. Apenas a certeza de que o presente de Deus que eu pensei ter recebido era, na verdade, muito mais real e muito mais forte do que eu jamais sonhei.